Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamento de Banco de Dados. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de indexação dentro do tópico Projeto Físico de Banco de Dados. E para iniciar a aula de hoje, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, a gente viu a importância de índice, mas no final da aula eu vou mostrar alguns experimentos para vocês que confirmam, né, aquela motivação que a gente comentou na aula passada, tá certo? Vimos também a classificação de índices, né? A gente viu que a gente tem os índices ordenados, né, e os índices não ordenados. O índice ordenado, ele se caracteriza pelo quê? Pelo fato de a estrutura de índice estar ordenada pelas chaves de busca, tá certo? A gente vai estudar hoje árvores B+, e vocês vão perceber isso, né? Então, se a gente olhar para os nossos folhas de uma árvore B+, as entradas nesses nossos folhas vão estar ordenadas pelo atributo chave de busca. Então, é esse fato, essa propriedade que caracteriza índice ordenado, tá certo? Bom, mas eu posso ter dois tipos de índices ordenados. Os índices primário, tá certo? E o índice secundário. Bom, no índice primário, então índice primário e índice secundário são índices ordenados, ou seja, os dois tipos de índice ordenado, naturalmente, as entradas na estrutura de índice estão ordenadas pela chave de busca, certo? Bom, só que no índice primário, né, além de eu ter a propriedade das chaves de busca estarem ordenadas na estrutura de índice, né, a tabela também vai estar fisicamente ordenada pela chave de busca. Então, quando eu crio um índice, eu crio para uma tabela, e se eu criar um índice ordenado primário, né, que é o índice clusterizado, a tabela vai estar fisicamente ordenada também pelo atributo chave de busca, certo? Bom, no índice secundário, né, eu mantenho a propriedade das chaves de busca estarem ordenadas na estrutura de índice. Contudo, eu não tenho a propriedade mais da tabela estar fisicamente ordenada, como tem no índice primário, tá certo? Bom, como o índice primário ele tem a tabela fisicamente ordenada, esse índice primário ele pode ser tanto denso como pode ser esparso. O que é um índice denso? Eu vou ter uma entrada na estrutura de índice para cada tupla da tabela. Então, se a tabela tem 6 milhões de tuplas, tá certo? Então, na minha estrutura de índice, eu preciso de 6 milhões de entradas dentro da estrutura de índice. Porque eu vou ter uma entrada para cada tupla da tabela. Já no índice espaço, né, eu só vou ter entradas na minha estrutura de índice para um subconjunto de tuplas da tabela, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, aqui no índice espaço, índice primário espaço, é ter uma tupla para cada página de dados, né? Quando a gente falou da organização lógica do banco de dados, a gente viu que as tabelas elas estão organizadas, né, como um conjunto de páginas, tá certo? Então, quando eu tenho um índice espaço, eu vou indexar só a primeira tupla de cada página. Isso vai ser possível por quê? Porque a minha tabela vai estar fisicamente ordenada pela chave de busca, tá certo? Bom, e o índice secundário, ele só pode ser denso, tá certo? Por que isso? Porque a tabela não vai estar fisicamente ordenada pela chave de busca. Então, em função disso, sempre que eu crio um índice primário, a estrutura dele vai ser sempre esparsa, tá certo? E a grande vantagem disso é o quê? A altura da árvore, né? A gente vai já falar de altura da árvore, tá certo? Então, se a árvore tem uma altura menor, significa o quê? Que eu tenho menos acesso a disco para sair do nó raiz para o nó folha, tá certo? Porque cada nó que eu visito na minha árvore é um acesso a disco, né? Porque a estrutura de índice vai estar fisicamente armazenada na memória persistente, na memória secundária, tá certo? Então, para eu acessar um nó folha, eu saio percorrendo vários nós, né? Um caminho que vai corresponder à altura da árvore, tá certo? E cada nó que eu visito é um acesso a disco,
tá certo? Então, no índice espaço, né, índice primário espaço, né, a árvore é bem mais baixa, né, do que no índice denso, tá certo? Que é o caso do índice secundário. Então, essa seria uma vantagem do índice primário com relação ao índice secundário. Só ressaltando o seguinte, como a tabela está fisicamente ordenada no índice primário, então só posso ter um índice primário por tabela. Enquanto o índice secundário eu posso ter centenas de índices, tá certo? Na minha tabela. E o limite da quantidade de índices depende de cada sistema gerenciador de banco de dados. Bom, então essa seria a classificação dos índices ordenados. E com relação ao índice não ordenado, eu não garanto mais que as chaves de buscas vão estar ordenadas na estrutura de índice. Né? E a gente estudou, né, na última aula a estrutura de índice hash. Né? Inclusive, a gente mostrou como é criada a estrutura, né? Construída a estrutura de índice hash. Eu tenho a função hash. Para cada tupla da minha tabela, eu vou aplicar a função hash e a partir daí eu vou montar minha estrutura de índice hash através dos buckets, né? A gente mostrou isso. Falamos também do conceito de overflow de bucket, né? Se eu for incluir uma nova tupla e quando eu for alocar uma entrada no bucket, né? Que no caso é dessa tupla da vendedora com matrícula 11, Luísa, né? Eu teria que inserir aqui nesse bucket 3 a entrada, né? Só que ele já está com capacidade máxima dele, aí eu tenho que alocar um nó, criando assim uma lista encadeada para esse bucket 3, e nesse segundo nó da minha lista que eu tenho a entrada 11 e o ponteiro para a página que aponta para que tem a tupla com matrícula igual a 11, tá certo? Então a gente viu que isso aí aqui é o que a gente chama de bucket overflow. E vimos também que se eu não tenho bucket overflow, tá certo? Eu consigo localizar qualquer tupla no meu banco de dados com dois acessos a disco. Um para localizar qual é o bucket, né, que eu vou ter, por exemplo, se eu quero, aqui, no nosso exemplo, né, eu quero encontrar a tupla da tabela empregado que tem o ID igual a 7. Então, o que é que eu faço? Aplico a função hash, né, essa função hash vai me retornar a 3, alguma coisa, como eu estou pegando na minha função hash, eu estou pegando o piso de ID dividido por 3, então eu vou estar a entrar, se tiver uma tupla com ID igual a 7, vai estar no bucket 2, tá certo? Aí leio, então isso é um acesso a disco, para ler o bucket 2, vejo no meu bucket que se tem uma entrada igual a 7, tem, né? E quando tem, então eu vou o quê? Pegar o ponteiro que aponta para a página que tem o ponteiro para a página que tem esse empregado com matrícula igual a 7, que está aqui. Tá certo? Então, eu tenho dois acessos a disco, que um acesso é para acessar o bucket e o outro para acessar a página que contém a tupla com matrícula igual a 7. Se eu fosse, por exemplo, procurar pela matrícula igual a 15, por exemplo, né, que não existe, né, eu aplicaria a função hash, ele me daria um retorno 4, né, então eu visitaria o bucket 4, tá certo? Na realidade, se fosse 15, seria no bucket 3, desculpa, né? Então estaria aqui no bucket 3, e aí, como não tem tupla com matrícula igual a 15, então eu nem vou no banco na tabela, né? Só com acesso a disco eu já identifico isso, tá certo? Bom, e agora a gente vai começar a estudar a principal estrutura de índice ordenado implementado nos sistemas gerenciadores de banco de dados existentes no mercado, que são as árvores B+. Bom, por que o nome B, né? O B vem de árvore balanceada, tá certo? Então, não sei se vocês já fizeram estrutura de dados, eu acho que sim, que acho que é pré-requisito para essa disciplina.
vocês devem ter visto o que é uma árvore balanceada, né? É aquela que tem a altura constante, né? Ou seja, todos os caminhos, né, da raiz até os nossos folhas têm a mesma quantidade de nós, né? Tem o mesmo comprimento. Então, isso aqui é uma árvore balanceada. Então, se a gente olhar aqui um exemplo de árvore B+, né? Então aqui eu tenho uma árvore B+, tá certo? Então vejam que qualquer caminho que eu sair da raiz para chegar a um nó folha, então por exemplo, seguir esse caminho aqui, ou seguir esse caminho aqui, tá certo? Eu estou sempre percorrendo 3 nós, tá certo? Então a altura dessa árvore, tá certo? Vai ser 3. Então essa é uma grande vantagem, né, de árvores B+, né? Por quê? Porque como eu tenho uma altura constante para a árvore, né, uma altura única, significa o quê? Que eu posso prever com precisão a quantidade de acesso a disco que eu preciso, né, para localizar uma tupla através de uma estrutura de índice. Porque eu sei que se a altura é 3, eu sei que vou percorrer sempre 3 nós. Tá certo? Então essa é a ideia de uma árvore B+. Bom, é uma árvore enária, tá certo? Por quê? Porque cada nó pode ter N filhos, tá certo? Onde o N vai representar, tá certo? O que a gente vai chamar de ordem da árvore, tá certo? Então a ordem da árvore é o quê? A quantidade de filhos que um nó tem, tá certo? Então, se você pensar, por exemplo, no conceito de ordem, você vai ver que ele vai funcionar como um fator de ramificação. Quanto maior a ordem da árvore, né, maior a quantidade de filhos por nó, mais ramificada vai ser minha árvore e menor vai ser a altura dela. Tá certo? Bom, então, se a gente olhar aqui, voltar para o exemplo da árvore B+, que mostrei há pouco, então aqui, o que é que seria a ordem da árvore? Então seria a quantidade, né? Então aqui, se eu pegar uma folha aqui, que os filhos são que páginas de dados, então aqui a ordem dessa árvore, tá certo? Ela é igual a 4. Por quê? Porque a quantidade de ponteiros de filhos, né, que eu tenho para cada nó, tá certo? Então a ordem dessa árvore é 4. Bom, então, quais seriam as regras de construção, né, de uma árvore B+, né, de construção e manutenção da árvore, né, quando eu for inserir novas entradas na árvore? Com relação a essas regras, a gente tem que pensar nas duas principais propriedades de uma árvore B+. A primeira, que ela é balanceada, tá certo? E a segunda, que ela é utilizada para implementar um índice ordenado, ou seja, a estrutura, na hora de construir a estrutura de árvore B+, eu tenho que garantir que meus valores de chave de busca vão estar ordenados dentro da estrutura, tá certo? Bom, então, esse primeiro conjunto de regras que a gente vai falar agora, eles vão garantir o quê? O balanceamento da árvore B+. Então, eles vão garantir lá a propriedade B da árvore B+. Tá certo? Bom, então, que regras seriam essas? A raiz de uma árvore B+, ela pode ter no mínimo 2 ponteiros. Tá certo? Isso aqui é importante, porque os outros nós não é essa regra que vai valer. Isso só vale para a raiz. Por quê? Porque para eu conseguir construir a árvore B+, né, eu tenho que garantir que eu posso ter 2 ponteiros para filhos, né, no nó raiz, no mínimo, tá certo? Bom, e aí lembre-se que
que eu estou construindo definindo regras de uma árvore com ordem N. Ou seja, cada nó, né, pode ter até N filhos, né? N ponteiro para filhos, tá certo? Bom, os nós internos, eles podem ter no máximo N ponteiros, né? Por quê? Porque a ordem da árvore é N, ou seja, a quantidade máxima de filho que cada nó pode ter, tá certo? E cada ponteiro desse, né, vai apontar, né, recursivamente para uma árvore B+, tá certo? E isso vale para quem? Para os nós internos, né? Por quê? Porque quando eu mostrei o exemplo há pouco da estrutura de uma árvore B+, nos nossos folhas, os ponteiros apontam para o quê? Para a página de dados, tá certo? Então, um nó que não é raiz e não é folha, né? Eu estou chamando aqui de nó interno, eu posso chamar também de nó intermediário, nós intermediários, tá certo? Eles vão ter no máximo N ponteiros, ou seja, eles podem ter até N filhos. Cada ponteiro desse vai apontar recursivamente para uma árvore B+, tá certo? E cada nó ele vai ter a seguinte estrutura: ponteiro para um filho, um valor de chave de busca. Ponteiro para outro filho, outro valor de chave de busca, tá certo? E aí eu posso ter até o que? M ponteiros no nó interno, onde esse M tem que ser o que? Menor ou igual a N. O valor máximo, né, de ponteiros no nó interno vai ser N. Por quê? Porque é a ordem da árvore, tá certo? Bom, se eu tenho no máximo, até no máximo, M ponteiros ou N ponteiros, tá certo? Eu posso ter até o que em cada nó? N-1 chave de busca, tá certo? Por quê? Porque no meu nó eu estou tendo o quê? Começando com um ponteiro e terminando com um ponteiro, tá certo? Então a quantidade de chave de busca que eu vou ter num nó é uma unidade menor do que a quantidade de ponteiros que eu estou tendo, tá certo? Pode, desculpa. Bom. E aqui, então, eu estou falando da quantidade máxima de filhos, né? Num nó intermediário, nó interno, tá certo? E agora eu vou falar de uma quantidade mínima permitida por nó intermediário da minha árvore B+, tá certo? Então, um nó intermediário ele tem no mínimo o teto de n sobre 2 ponteiros, tá certo? Então, essa é a quantidade mínima de ponteiros que eu tenho no nó intermediário. Por quê? Aqui a ordem da minha árvore é n, por isso que é o teto de n sobre 2, tá certo? E se eu pensar em termos de chave de busca, tá certo? Cada nó interno vai ter o quê? N-1 dividido por 2, eu vou pegar o piso disso, chaves de busca, tá certo? Então, essa é a quantidade mínima. Então, numa árvore B+, eu tenho a quantidade de ordem N, eu tenho a quantidade máxima de ponteiro por nó intermediário e tenho o que? A quantidade mínima. Por que isso é importante? Né? Essa quantidade máxima e quantidade mínima. Porque essas duas regrinhas estão me garantindo o que? O balanceamento da árvore. Tá certo? Então, é em função dessas duas regras que eu vou garantir o balanceamento da árvore. Bom, deixa eu mostrar aqui a estrutura do nó interno, né, que eu esqueci aqui de mostrar. Então, se vocês observarem aqui no nó interno, eu tenho aqui, por exemplo, né, um ponteiro, um valor de chave de busca, tá certo? Então, é assim que é a estrutura do nó interno da árvore B+, tá certo? Isso para o nó intermediário. Quando for nó folha, vai ter uma diferenciaçãozinha, tá certo? Bom, então falei da quantidade mínima e máxima de cada nó intermediário. A raiz pode ter no mínimo 2 ponteiros, né, a única exceção na árvore. Naturalmente, a quantidade máxima continua sendo n,
porque é a quantidade máxima de ponteiros, que é a ordem da minha árvore, então é a quantidade máxima de ponteiros que aquele nó pode ter, né? Que é o nó raiz. E se eu tenho um nó folha, tá certo? Eu vou continuar tendo a quantidade máxima, tá certo? De ponteiros, né? Ou de chave de busca. Só que aqui eu estou representando no máximo n-1 que ponteiros, tá certo? E no mínimo n sobre é o piso de n sobre 2 ponteiros, né? Então eu tenho no máximo n-1, né? E no mínimo n sobre 2, tá certo? Então aqui vocês veem que tem uma diferenciação com relação ao nó intermediário. Por quê? Porque no nó intermediário a quantidade máxima de ponteiro pode ser o quê? N, que é a ordem da árvore. Já no nó folha vai ser n-1. Por que isso? Porque o último ponteiro, né, ele não é necessário para apontar para uma página de dados no nó folha e ele é utilizado para apontar para o nó folha seguinte, né? Então vamos ver como é que se comporta aqui no nó folha. Então, então aqui, se vocês olharem, eu vou tentar limpar aqui essas marcações que eu fiz anteriormente para facilitar a visualização de vocês. Então preciso aqui encerrar e depois eu tenho que começar novamente a apresentação. Pronto. Então, se vocês olharem aqui para esse nó folha, tá certo? Se vocês olharem para esse nó folha aqui, tá certo? O que é que está acontecendo? Eu tenho 3 entradas de chave de busca, né? Porque como aqui a ordem da árvore é 4, né? Então posso ter até 4 ponteiros para filhos em nós intermediários e a quantidade de chave de busca é uma unidade a menos, né? Então eu só posso ter 3 chaves de busca aqui. Então aqui os ponteiros entre a chave de busca K4, K5 e entre K5 e K2 estão apontando para o quê? Para uma página de dados. Cada um deles aponta para uma determinada página de dados. Tá certo? Esse ponteiro aqui se torna desnecessário porque se eu for fazer uma busca por valores que estão entre K2 e K6, eu vou já mostrar a regra para vocês, vai estar nessa página aqui. Tá certo? Então esse ponteiro se torna desnecessário na estrutura de árvore B+. E aí como eu posso utilizar para ele apontar para o próximo nó folha, eu consigo o quê? Montar aqui uma lista encadeada de quê? De nós folhas. Então se eu quiser varrer todas as entradas de uma árvore B+, né, o que é que eu posso fazer? Posso descer aqui, deixa eu limpar mais. Se eu quiser ler todas as entradas de uma árvore B+, né, varrer todos os nós, então eu saio do nó raiz, venho aqui para o nó mais à esquerda, né, e saio lendo, eu leio o primeiro nó, e nesse primeiro nó eu não preciso mais voltar para localizar o segundo. Por quê? Porque aqui eu tenho um ponteiro apontando para o próximo nó. E assim por diante. E é também interessante porque eu posso fazer a mesma coisa, começando o quê? Do ponteiro do nó mais à direita. Eu posso descer para o nó mais à direita, tá certo? E sair lendo a árvore de trás para frente, tá certo? Isso porque nos SGBDs modernos, tá certo? Eles colocam uma lista duplamente encadeada, tá certo? Então, o último ponteiro aponta para o nó seguinte, mas eu tenho um ponteiro antes do primeiro ponteiro de cada nó, né? Que aponta para o nó anterior. Então aí eu tenho uma lista duplamente encadeada, tá certo? Então eu posso ler da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, tá certo? Bom, e agora a gente vai falar aqui das regras que vão garantir o quê? O ordenamento
das entradas de chave de busca dentro da estrutura de árvore B+, já que ela é, a árvore B+, ela é uma estrutura de índice, né, ordenado, tá certo? Bom, então, quais regras seriam essas? Bom, dentro de cada nó, eu tenho que garantir que as chaves de busca vão estar ordenadas, tá certo? Então, o único momento que eu posso precisar de um algoritmo de ordenação é para ordenar as chaves de busca dentro de um nó, tá certo? E aí, como um nó está carregado em memória principal, isso aí, esse custo aí é quase que insignificante. Bom, e aí para eu garantir a ordem, então aqui eu garanto a ordem dentro de cada nó, mas eu preciso me preocupar em quê? Em garantir a ordem nos diferentes níveis da árvore, tá certo? Então, para eu fazer isso, eu vou usar as seguintes regrinhas, tá certo? Então, para cada chave de busca com valor X, tá certo? Pertencente a uma subárvore apontada por PTI, então eu tenho aqui uma chave de busca, né, que está dentro de uma subárvore que foi apontada por um ponteiro PTI, tá certo? Bom, se o ponteiro é o primeiro ponteiro do nó, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o i igual a 1. Então, significa o quê? Que esse ponteiro é o primeiro ponteiro do nó, tá certo? Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui um nó, né? Aqui eu tenho um valor de chave de busca K. Desculpa. Bom, aqui eu tenho um ponteiro. E esse ponteiro está apontando para uma subárvore. Esse primeiro ponteiro. O que eu estou afirmando nessa regra, na primeira regra aqui, se ele é o primeiro ponteiro, todo x que tiver nessa subárvore, tá certo? Vai ter valor menor ou igual a o valor K de chave de busca, que aqui eu estou chamando de K1, tá certo? Então vamos chamar aqui também de K1, tá certo? Bom, então se eu tenho o primeiro ponteiro, tá certo? Ele tem uma chave de busca K1 associada a ele, então vou garantir o quê? Que toda valores de chave de busca que estão na subárvore apontada por esse ponteiro aqui, que é o PTI, PT1, né? Então, todos os valores de chave de busca aqui vão ser menores ou igual a K1, tá certo? Bom, agora eu tenho a seguinte situação. Então, a gente viu a situação do quando é o primeiro ponteiro, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Sim. Pronto. Então a gente viu a situação do primeiro ponteiro, então era K1. Aí eu tenho um ponteiro aqui intermediário, tá certo? E tenho aqui K2, por exemplo. Tá certo? Então, a situação que eu tenho agora é um ponteiro, tá certo? Que é um ponteiro que é maior do que 1 e menor do que M, onde M é o que é o último ponteiro do nó, tá certo? Então a situação que eu tenho seria essa aqui. Eu estou agora analisando um ponteiro que não é mais o primeiro ponteiro, porque então o I é maior do que 1, né, que a gente analisou a situação do primeiro ponteiro, e nem é o último ponteiro, porque ele é menor do que o último ponteiro, tá certo? Onde M é a quantidade de ponteiros que eu tenho no nó, onde esse M pode chegar até quanto? N, que é a ordem da árvore, tá certo? Bom, então é essa situação que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho um ponteiro, né, que é o segundo ponteiro, então ele não é nem o primeiro, e vamos supor que esse nó tem, sei lá, 10 ponteiros, então nem é o último ponteiro. Então, essa regra está garantindo o quê? Que todo valor de chave de busca, tá certo? Que está nessa subárvore apontado por esse ponteiro aqui, tá certo? Vai ter valor o quê? Maior do que K1, tá certo? E menor ou igual do que K2, tá certo? Só que eu generalizei aqui, então é maior do que KI menos 1 e menor ou igual do que KI, tá certo? Então, quando o ponteiro ele é um ponteiro
que nem é o primeiro nem é o último, ele vai apontar para uma subárvore, tá certo? Onde todos os valores de chave de busca nessa subárvore vão ser maior do que a chave de busca anterior e menor ou igual do que a chave de busca posterior a ele, ao ponteiro, tá certo? Bom, então vamos analisar agora a situação onde eu estou no último ponteiro. Então deixa eu tentar melhorar aqui o desenho. Então, eu estou aqui, que é o primeiro ponteiro, aí tem chave de busca aqui, várias chaves de busca, tá certo? Tem uma chave de busca aqui e o último ponteiro do meu nó. Então, esse aqui é o último ponteiro do nó, tá certo? Como ele é o último ponteiro, então ele vai apontar ainda para uma subárvore aqui, tá certo? E esse valor de chave de busca aqui vai ser o KM-1, né? Que é o último valor de chave de busca que eu tenho no meu nó. Então, esse aqui é o enésimo ponteiro, né? Que é o último ponteiro do meu nó, tá certo? E aqui eu tenho um valor de chave de busca, né? Que é o KM-1 valor de chave de busca, né? Que é o último valor de chave de busca que eu tenho no nó. Então, aqui, essa subárvore, tá certo? Vai conter valores de chave de busca que sempre vão ser o quê? Maior do que esse valor de chave de busca KM-1, tá certo? Então, essa é a ideia das regras para garantir a ordenação. Vamos mostrar aqui o exemplo aqui da minha árvore, tá certo? Bom, se a gente pegar, por exemplo, deixa eu tentar, vou fazer a mesma estratégia de fechar a apresentação para limpar todas essas marcações. Só um instantinho, pessoal. Bom. Então, o que é que eu tenho com aquelas regras lá para garantir a ordenação entre os diferentes níveis da árvore, tá certo? Então, vamos pegar aqui a situação desse nó, tá certo? Então, esse primeiro ponteiro aqui, ele aponta para uma subárvore, né? Dependente aqui, porque só tem um nível nessa subárvore que esse ponteiro está apontando, mas ele podia ter vários níveis, centenas de níveis, tá certo? O que eu vou garantir com aquelas regras lá de ordenação é que, independentemente da altura dessa subárvore, todos os valores de chave de busca que tiverem nessa subárvore aqui vão ter valor o quê? Menor ou igual a K2, que é a chave de busca que eu tenho aqui. Tá certo? Então, essa é aquela regra para o primeiro ponteiro. Quando o ponteiro é um ponteiro... Pronto. Quando um ponteiro aqui nem é o primeiro e nem é o último, tá certo? Essa subárvore aqui vão ter o quê? Valores de chave, essa subárvore vai ter, né, desculpa, valores de chave de busca, tá certo? Maior do que K2 e menor ou igual a K3, tá certo? E para esse ponteiro aqui, o último ponteiro, vai apontar para uma subárvore onde todos os valores aqui vão ser o quê? Maior do que K3, tá certo? Então, essa seria a ilustração para mostrar aquelas três regrinhas essas três regrinhas para garantir a ordenação nos diferentes níveis da árvore B+. Então, aqui são as regras para garantir a ordenação em diferentes níveis e aqui a regra para garantir a ordenação no mesmo nó, tá certo? Bom. E aí, com base nessas regras, né, a gente tem o algoritmo para construir e manter a árvore B+, tá certo? Bom, como a minha ideia é só mostrar como funciona, né, uma estrutura de árvore B+, né, quais são as propriedades, as características dela, então eu não vou cobrar, por exemplo, esses códigos para vocês, né? O que eu quero
só mostrar para vocês a ideia, né, de funcionamento desse pseudocódigo que eu coloquei. Depois vocês podem dar uma lida, se interessarem, mas em SGBD a gente vai estudar a fundo isso, essa estrutura de árvore B+, tá certo? Então vamos imaginar que eu quero construir uma árvore B+, né, de ordem 3. Então, se a ordem é 3, cada nó interno pode ter até 3 ponteiros, 3 filhos, né? E a quantidade mínima de entradas vai ser o que? 1, porque é 3, né, dividido por 2, que é a ordem, 3 é a ordem da árvore, né? Só que eu pego o que? O piso disso. Então, quantidade mínima de entrada por nó vai ser 1, tá certo? Desculpa, pessoal, aqui é chave de busca, né? Porque com relação à quantidade mínima de ponteiros, eu pego o teto, tá certo? Então, o piso eu pego quando é a quantidade mínima. Então, eu pego o teto de 3/2, então eu posso ter a quantidade mínima de ponteiros, vão ser 2 ponteiros, e a quantidade mínima de chave de busca é que vai ser 1, certo? Então, bom, e a ordem de a sequência, né, de inserção de entradas na árvore B+, vai ser essa aí que está apresentada, 8, 5, depois inserir a entrada 7, 3, depois a 12, depois o 9, depois o 6. Bom, então minha árvore B+, quando eu vou inserir o 8, né, eu já crio aqui a raiz, né, e insiro o 5, e como eu tenho que ordenar as entradas por nó, então eu tenho que botar 5 e 8. Nesse momento, tá certo? Esses ponteiros, se eu não tivesse mais entrada, estariam apontando para a página de dados, tá certo? Bom, mas como a gente vai ter mais entradas, então quando eu tentar inserir a entrada, só um instantinho, pessoal, tentar. Estou tentando tirar essas marcações. Bom, eu vou usar o método da força bruta, que eu vou fechar a apresentação e reiniciar. Bom, então, só sincronizando aqui com o meu... Pronto. Então, a gente já tem a raiz, e a próxima entrada, a terceira entrada vai ser o quê? O 1, tá certo? Então, eu tenho que inserir aqui uma nova entrada, tá certo? E essa entrada é o 1. Bom, o que acontece agora é o seguinte, eu não consigo inserir mais essa chave de busca no nó raiz. Por quê? Porque o meu nó raiz já está com a capacidade máxima dele preenchida, né? Uma ordem da árvore é 3, eu posso ter 3 ponteiros e no máximo 2 chaves de busca, né? Porque a quantidade de chaves de busca é uma unidade menor do que a quantidade de ponteiros. Então, não tem mágica, né, para eu inserir um. Então, a regra é o quê? Eu tenho que criar um nó irmão para essa raiz, tá certo? Eu teria aqui uma criação de um nó irmão, tá certo? Como esse nó aqui era raiz, eu tenho que criar uma nova raiz para a árvore, tá certo? Então, se vocês seguirem lá aquele pseudocódigo, é assim que vai sendo construída a árvore B+. Então, como eu vou ter aqui as entradas 1, 5 e 8, tá certo? E vou ter um nó aqui, que eu vou chamar esse nó aqui de L, que era a antiga raiz, né? Esse aqui de L', tá certo? Aqui eu tenho uma nova raiz, né? O que é que vai acontecer? Eu pego o valor intermediário entre 1, 5 e 8, tá certo? Que seria a mediana. E aí faço o quê? Suba esse valor, tá certo? Para o nó raiz. Então aqui no nó raiz eu ficaria, por exemplo, com 5, tá certo? Teria 2 ponteiros, um ponteiro apontando para esse nó aqui e outro para esse nó, tá certo?
Como eu subi o 5, ele continua se repetindo aqui, tá certo? Nó folha. Só que esse ponteiro tem que apontar para todo mundo que é menor ou igual a 5. Então, nesse nó aqui, as entradas vai ser o quê? 1 e 5, tá certo? Depois eu mostro aqui para vocês aqui uma forma, a forma mais clara de representar esses nós, não com tantos riscos, tá certo? E nesse nó aqui vai ficar a entrada 8. Por quê? Porque esse ponteiro é o último ponteiro do nó e todos os valores de chave de busca aqui tem que ser o quê? Maior do que 5, tá certo? Então, deixa eu tirar essas anotações aqui que eu fiz no slide e mostrar a árvore B+, né, depois da inserção do 5, do 1, desculpa. Então, depois que eu inseri o 1, tá certo? Aqui eu já, inclusive, já aproveitei e já inseri o 7. O que é que aconteceu, né? Ó, aqui nó era a antiga raiz, né? Tive que criar uma nova raiz, aloquei um nó irmão para a antiga raiz, né? Essa entrada apontada para o P1 vai apontar para todo mundo que é menor ou igual a 5, então vou ter a entrada 1 e 5 aqui, tá certo? E o P2 vai apontar para todos os valores de chave de busca que são maior do que 5, então tem um 7 e 8. Quando eu primeiro incluí o 1, né, aí ficou só o 8 aqui, depois eu incluo o 7, né, nesse nó, eu incluo o 7, né, aí eu tenho que ordenar os valores de chave de busca por nó e fica 7 e 8. Tá certo? Bom, quando eu for inserir, a próxima entrada a inserir vai ser quem? O 3, tá certo? Para eu inserir o 3, o que é que eu faço? Então, eu estou com essa versão da árvore, né? Porque eu incluí já o 8, 5, 1 e o 7, tá certo? E quero inserir o 3. Bom, quando eu vou inserir o 3, eu tenho que saber o seguinte: o 3 vai ficar na subárvore apontada por P1 ou na subárvore apontada por P2, tá certo? Bom, ele só pode ficar em que subárvore? Apontada por P1. Por quê? Porque o 3 é menor do que 5, tá certo? E P1 está apontando para uma subárvore onde todos os valores de chave de busca são menor ou igual a 5, tá certo? Bom, o problema é que quando eu venho aqui para esse nó apontado para o P1, né, que é onde eu devo incluir o 3, o que é que acontece? Esse nó já está cheio, tá certo? Já atingiu a capacidade máxima dele. Então, é a situação de overflow de nó, tá certo? Bom, então a regra é igual à anterior, né? Quando eu tinha só a raiz. Eu tenho que alocar um nó irmão para esse nó aqui, então vamos chamar esse nó de L. Então eu aloco um nó L' irmão dele, né? Nó irmão significa o quê? Que eles têm que ter o mesmo pai, que é quem? P1. Tá certo? Então, eu aloco esse nó L', tá certo? E aqui eu tenho que entradas, então, 1, né? Estou tentando incluir o 3 e já tenho o 5 também aqui. Então, tem essas três entradas. Pego o valor médio, que é quem? 3. Subo para o nó raiz, tá certo? Então, o nó raiz agora vai ter duas chaves de busca e vai ter 3 ponteiros, tá certo? E no nó L', né, vai ficar quem? Quem é menor do que 3, né, menor ou igual a 3, então vai ficar 1 e 3 aqui, né? E nesse nó vai ficar quem? Quem é maior do que 3 e menor ou igual a 5. Então vai ficar só o 5. Então, deixa eu mostrar a nova formação da árvore, né? Depois dessas inclusões. Deixa eu limpar isso aqui. Pronto. Então, aí eu tenho o quê? O meu nó raiz com as entradas 3 e 5, como mencionei. No nó mais à esquerda, que era o que a gente ficou chamando de L', com as entradas 1 e 3. E o nó L, né, ficou só com a entrada 5, tá certo? E o nó, esse nó mais à direita aqui, como a gente não mexeu nele, então ele vai continuar inalterado, tá certo? Então,
esses 3 nós aqui, né, continuam sendo filho do mesmo pai. Então, esse nó que eu criei, por isso que eu disse que ele era irmão desse aqui. Por quê? Porque eles têm o mesmo pai, que é quem? A raiz da árvore, tá certo? Bom, aí o próximo entrada que eu tenho que inserir vai ser o 12, né? Novamente, eu tenho que saber em que subárvore o 12 vai ser inserido. Então, eu chego aqui no nó raiz, né? Deixa eu... então, eu chego aqui, eu tenho que inserir... eu acho que eu passei um slide, né? Foi. Bom, deixa eu novamente usar aqui o método da força bruta. Então aqui a gente já está... a gente agora quer inserir... então a gente estava nessa versão e quer inserir o próximo elemento, a próxima entrada, que é o 12. Tá certo? Bom, então para eu inserir o 12 eu venho na raiz e tenho que identificar em que subárvore vai ficar. Como o 12 é maior do que 5, ele tem que ficar nessa subárvore aqui, apontada pelo P3, tá certo? Então eu teria que inserir o 12 nesse nó aqui, tá certo? Só que acontece o seguinte, esse nó já está cheio, tá bom? Bom, como esse nó já está cheio, eu tenho que o quê? Alocar um nó irmão para ele, para distribuir as entradas a 7, 8 e 12, tá certo? Bom, quando eu fizer isso, eu vou pegar o valor intermediário, então eu tenho que o 7, 8 e 12, e tenho que subir o quê? O 8 para o pai desse nó, que eu criei o irmão dele, não é isso? Só que quando eu tentar inserir o 8 no pai, né, do Noel e o L', ele já está com a quantidade máxima de entradas preenchida. Percebam que esse pai, então, é também o que é a raiz da árvore. Então, eu tenho que ter o mesmo processo que quando a raiz esteve cheia a primeira vez. Então, eu vou criar um nó irmão, recursivamente eu venho para esse nível aqui, crio um nó irmão para a raiz. Como era a raiz, eu tenho que criar uma nova raiz, né? Então, quando eu chegar tentar inserir o 8 aqui na raiz, vai acontecer o quê? Eu tenho o 3, o 5 e o 8, vou subir o 5 para nova raiz da árvore, tá certo? E aí a minha árvore agora vai ter uma altura 3, ó. Vou mostrar aqui para vocês como ela vai ficar. Então, a nova raiz da árvore ficou com a entrada 5, tá certo? Com a chave de busca 5. A P2 está apontando para uma subárvore em todos os valores de chave de busca são maior do que 5, porque P2 é o último ponteiro. Nesse nível intermediário eu fiquei com a chave de busca 8, né? O ponteiro P1 nesse nó está apontando para uma subárvore em todo mundo é o que? Menor ou igual a 8, então 7 e 8. E esse aqui é o último ponteiro, então está apontando para uma subárvore em toda a chave de busca que são o que? Maior do que o 8. Então vai ficar o 12. Aí depois eu vou inserir o 9, né? Aí já ordenei aqui dentro do nó o 9 e o 12. Tá bom? E aí fica como exercício para vocês, né? Vocês tentarem construir essa mesma árvore seguindo o pseudocódigo, inserir o 6. Lembrando que o quê? O 6, eu venho aqui para o nó raiz para saber qual nó que eu vou inserir, tá certo? Então o 6 é maior do que 5, eu tenho que vir para essa subárvore. Só que quando eu chego aqui, eu tenho que decidir para onde eu vou. Como o 6 é menor do que o 8, eu tenho que vir para essa subárvore. Então esse nó já está cheio e tenho que fazer o quê? Criar um nó irmão para ele, né? E fazer todo aquele processo. Então, esse é um bom exercício para vocês entenderem o funcionamento da árvore B+. E basta o quê? Vocês seguirem esse pseudocódigo aqui, tá certo? A ideia é que toda vida que eu for inserir uma nova entrada na árvore, né? Eu tenho que saber quem é o nó que eu vou inserir,
a ideia de sair na raiz, sair descendo na árvore, saber em que subárvore vou inserir aquele novo valor de chave de busca, tá certo? Venho aqui para a função de inserção de novo nó, tá certo? Eu checo aqui, ó, esse if aqui é checar se o nó já tem a quantidade máxima de chave de busca, tá certo? Se ele tiver, eu entro no if. Se não, né, que é esse otherwise aqui no final, basta o quê? Eu inserir a entrada no nó L, tá certo? Bom, se eu entrar no if, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Alocar um nó irmão, né, ao nó L. Por quê? Porque o nó L que eu quero inserir a chave de busca K, a nova chave de busca, já está cheio. E aí eu crio um nó L' que é irmão a L, tá certo? E aí eu tenho que checar primeiro se o L era raiz ou não, né? Se era raiz, né, eu tenho que vir aqui nesse otherwise aqui, que é o else, a mesma coisa de else, tá certo? Se não era raiz, eu entro aqui, tá certo? E depois que eu faço esse if, eu vou distribuir os valores de chave de busca entre os nós L e L', tá certo? Então tentem construir essa árvore que eu mostrei para vocês, seguindo o pseudocódigo. Então é essa árvore com essa ordem de inserção na árvore, tá certo? E seguindo o pseudocódigo vocês construíram a árvore, tá certo? Bom, eu disse para vocês que eu não vou cobrar isso de vocês, mas é interessante por quê? Porque isso vai facilitar muito o entendimento de vocês do que é uma árvore B+, entendeu? Então essa é a ideia. Então deixa eu só, já que eu quis apagar aqui, então, bom, então outro conceito que eu vou só mostrar para vocês, tá certo? Não vou entrar muito em detalhes, porque isso é foco, é o escopo da disciplina de SGBD, tá certo? Então, é como se calcula a altura de uma árvore B+. Vocês devem ter visto na disciplina de estrutura de dados que existe uma relação entre o nível de uma árvore. Desculpa, pessoal. Então, existe uma relação entre o nível da árvore, e a quantidade de nós naquele nível, tá certo? Se eu considerar que eu vou computar a altura da árvore, no pior caso, né, onde cada nó tem no mínimo n sobre 2 ponteiros, então vou considerar o pior caso, então a gente pode identificar o seguinte: no nível 0 é quando eu tenho a raiz, só a raiz. Então a quantidade de nós no nível 0 é m menos 1, tá certo? No nível seguinte, né, eu estou assumindo que inclusive a raiz vai ter no mínimo n sobre 2 ponteiros. Então quando eu tiver no L1, a quantidade de nós vai ser o quê? M sobre 2. Por quê? Porque a raiz, eu estou considerando essa quantidade mínima de entrada de n sobre 2 ponteiros, né, o teto de n sobre 2 ponteiros. Então, no nível abaixo da raiz, a raiz vai ter essa quantidade de filho, n sobre 2, então a quantidade de nós nesse nível 1 vai ser n sobre 2. No nível seguinte, né, considerando que cada nó nesse nível pode ter n sobre 2 filhos, então no L2, né, a quantidade de nós vai ser o quê? N sobre 2 ao quadrado, tá certo? Bom, se eu fizer isso para o nível 3, então eu vou ter o quê? Que quantidade de nós? O n sobre 2 elevado a 3, tá certo? Bom, então a gente pode inferir o seguinte: no nível H, que seria a altura da minha árvore, tá certo? A quantidade de nós vai ser o quê? N sobre 2 elevado a H, tá certo?
Então isso aqui a gente pode imaginar que seja uma demonstração por indução. Aqui é a minha base, tá certo? Aqui, quando eu tenho o nível H-1, seria a minha hipótese, né? E o passo da indução é meu nível H, meu nível L, desculpa, né? Que eu teria a altura H, que a quantidade de nós, né? Seria n sobre 2 elevado a H, tá certo? Bom, se eu aplicar logaritmo a essa igualdade aqui, tá certo? Porque eu quero encontrar quem? H, tá certo? Como eu quero encontrar H, então eu tenho que aplicar logaritmo para tirar o H do expoente, tá certo? Então aplico o logaritmo dos dois lados, né? Então fico log, e a base do logaritmo eu vou aplicar, vai ser n sobre 2, tá certo? Bom, aí vocês vão entender por que a base vai ser isso. Então eu fico com log de m na base n sobre 2, né? E desse outro lado eu fico também com log de n sobre 2 elevado a h na base n sobre 2, tá certo? Então, pela propriedade de logaritmo, aqui vai ficar o quê? H. Por quê? Porque o logaritmo de n sobre 2 elevado a h na base n sobre 2 é igual a h vezes o log de n sobre 2 na base n sobre 2. Só que o log de n sobre 2 na base n sobre 2 vai ser igual a 1. Então, desse lado aqui, então fico com o quê? Com h, tá certo? Então, desse lado vai ser o h, vai ser igual a quê? O logaritmo de m na base n sobre 2. Quem que é o m? A quantidade de nós que eu tenho na altura da árvore, tá certo? E o n sobre 2 é o quê? A ordem da árvore dividido por 2, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui o teto, tá certo? Mas é o teto de n sobre 2, porque eu não posso ter uma quantidade de ponteiros, né? Um número não inteiro, tá certo? Então, por isso que eu digo que é o n sobre 2. Bom, então essa seria a altura da árvore B+, né? A forma de encontrar a altura da árvore B+, tá certo? Bom, a outra coisa é com relação à ordem da árvore, tá certo? Então, a ordem da árvore ela também é calculada. Eu não preciso especificar nem a altura, naturalmente, ela é calculada, porque depende da quantidade de entradas, né, de nós. E a ordem da árvore, ela é calculada, eu não preciso especificar a ordem da árvore na hora de criar a minha estrutura de índice. Por quê? Porque se eu assumir que eu tenho um tamanho de página, né? Eu disse que cada nó é uma página no meu banco de dados, é um acesso a disco, entendeu? Então, cada nó da árvore B+, vai ser uma página. Então, se eu considerar que essa página tem T bytes, né? Considerar que um ponteiro tem PT bytes, né? E a chave de busca tem S bytes. Então, o que é que eu posso inferir daí? Que o tamanho da página em bytes vai ser igual ao quê? A quantidade de bytes de um ponteiro multiplicado por n. Por quê? Porque n é a quantidade de ponteiros que eu vou ter no nó, tá certo? Mais o que? O tamanho de uma chave de busca, né, em bytes, que é o S, só que eu tenho quanta chave de busca no nó? n-1, tá certo? Então, eu tenho aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, tá certo? Onde eu posso calcular o meu n, que é a ordem da árvore, tá certo? Bom, com relação à complexidade de uma árvore B+, tá certo? Com relação ao número de páginas para achar uma tupla, né? Com chave de busca igual a K2, tá certo? Vai ser o quê? 1 mais a altura da árvore, que é o log de m na base n sobre 2. Porque eu tenho eu tenho que adicionar 1 à altura da árvore para definir a complexidade para encontrar uma página que tem uma tupla com chave de busca K2. Porque aqui eu tenho a altura H,
desculpa, a altura H, que é log de M na base N sobre 2. Aí, então, localizei a folha, mas para localizar a página, né, que tem, por exemplo, K5, eu tenho que ainda descer para essa página de dados aqui, contada por esse ponteiro. Então, eu tenho a altura da árvore mais 1, tá certo? Então, essa é a complexidade de leitura. E a complexidade para inserção de uma nova entrada, também no pior caso é o quê? 1 mais a altura da árvore, tá certo? Por que pior caso? O pior caso é o quê? Quando todas as entradas de todos os nós, desde a folha até a raiz, estão preenchidas. Então, uma nova entrada vai implicar em quê? Que em cada nível da árvore eu tenha que alocar um novo nó, tá certo? Aquela ideia do nó irmão. Então, como eu tinha, a árvore tinha altura H, tá certo? Se eu vou ficar escrevendo a cada nível da árvore e ainda vou ter que criar uma nova raiz, porque aqui também estaria cheio no pior caso, então eu vou ter o quê? A altura da árvore, que é H, escritas, mais 1, porque eu vou alocar uma nova raiz da árvore. Então é por isso que é 1 mais log de M na base N sobre 2. Tá certo? Bom, aqui eu tenho o código de pseudocódigo para remoção de entrada, tá certo? Mas não vou entrar em detalhes na remoção, porque a remoção é bem mais complexa do que a inserção. E quando a gente chegar em SGBD, não. Aí sim a gente vai estudar com detalhe a remoção, tá certo? No pior caso, na remoção de entradas, talvez eu tenha que reconstruir o índice, tá certo? Bom, então como é que a gente cria um índice no SQL Server, tá certo? Então o comando é create, tá? Vou especificar se o índice é primário. Vou especificar se o índice é primário, no caso clustered, ou não clustered, que é o secundário, tá certo? Além disso, eu posso especificar que as chaves de busca vão ter valor único, não tem repetição de valor de chave de busca, tá certo? Eu também posso especificar isso na hora de criar o índice. Bom, então defino se o índice é primário ou secundário, né? Se é primário ou secundário, e posso definir também se ele vai ser unique, certo? Aí, continuando o comando, create, né? Por exemplo, non-cluster index, né? Aí digo o nome do índice, no caso do SQL Server, esse nome tem que ser único no banco de dados, certo? On, o nome da tabela para a qual eu vou criar o índice. E entre parênteses, eu vou botar quem? Os atributos, o atributo ou os atributos que vão ser chave de busca. Lembrando que o seguinte, que a minha chave de busca pode ser composta por vários atributos, tá certo? Bom, importante também salientar que vocês viram o seguinte, que a ordem da árvore também é determinada pelo tamanho dessa chave de busca. Quanto maior a chave de busca, tá certo? Em bytes, o tamanho dela em bytes, menor vai ser a ordem da árvore, tá certo? Como a ordem vai ser menor, cada nó tem menos filhos. Se cada nó tem menos filhos, a minha árvore vai ser mais alta. Então, o tamanho da chave de busca, ele pode impactar negativamente na estrutura de índice, na performance da estrutura de índice. Por quê? Porque se eu botar uma chave de busca muito grande, a árvore vai ser mais alta. Como ela é mais alta, eu vou ter mais acesso a disco para chegar até um nó folha. Tá certo? Bom, e aí, continuando aqui no comando, posso ter o if. E aqui com o if eu vou especificar o que? A taxa de preenchimento dos nós da árvore, tá certo? Na hora que eu estiver criando o índice, tá certo? Então, se eu colocar pad index igual a 1, por exemplo, e fill factor igual a 100, que é a taxa de preenchimento máxima, fill factor igual a 100, tá certo? Que é a taxa de preenchimento máxima. Significa o quê? Na hora de eu criar o meu índice, todos os nós vão estar com as suas entradas, todas as suas entradas preenchidas.
Qual a vantagem disso? É que a minha árvore, na hora da criação, ela já vai ser a mais baixa possível. Tá certo? Mas qual é a desvantagem disso? Quando eu for inserir uma nova entrada nessa árvore, tá certo? Já desde o início, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ter mais a altura da árvore escrita para inserir apenas uma entrada nessa estrutura de índice, tá certo? E aí, então, a quantidade máxima vai ser pad index 1, fill factor 100, tá certo? Quantidade mínima é pad index on fill factor 1, tá certo? Se você botar fill factor igual a 0, ele vai considerar 100%, isso é coisa do SQL Server, tá certo? E a ideia, quando eu tenho um pad index on, é que a taxa de preenchimento vale para todos nós, os nossos folhas e nós internos. Quando eu boto um fill factor 100 e boto o pad index off, significa o quê? Que só vai valer essa taxa de preenchimento para as folhas. Para os nós internos não vai valer. Tá certo? Então quem vai definir essa quantidade de entrada na hora da criação do índice, quando o pad index está off, é o SQL Server. E posso dizer em que file group a estrutura de índice vai estar sendo criada. Tá certo? Bom, então aqui eu falei daquelas propriedades de criar o índice, né? Unique, cluster é um índice primário, não cluster é um índice secundário. Então, no caso do SQL Server, eu posso ter 249 índices secundários por tabela, índice primário eu só posso ter um, tá certo? Eu já expliquei por quê. Bom, o nome da coluna é o atributo que funcionará como chave de busca, né? O máximo por tabela, tá certo? Da chave de busca são 16 colunas, então posso ter uma chave de busca composta por 16 atributos, tá certo? Mas também eu tenho a limitação de 900 bytes. Né? Não posso botar 16 colunas, mas se ultrapassar 900 bytes, ele não vai deixar porque está ultrapassando os 900 bytes. Fill factor, aquilo que eu falei, é a taxa de preenchimento por nó, tá certo? Se eu tenho um pad index on, também já mencionei, o fill factor vai valer para todos os nós internos e nós folhas, e quando o pad index está igual a off, né, vale a pena para os nós folhas, né? Se você não colocar nada, né, com relação ao pad index, só botar o fill factor, o default é pad index off, tá certo? Aquilo que eu falei, o fill factor é qualquer inteiro no intervalo de 1 a 100. Se você colocar 0, ele vai considerar como 100, tá certo? E é um percentual, né? Então, se o fill factor é 30, significa que 30% do tamanho da página vai ser utilizado durante a criação do índice, tá certo? Bom, então aqui é aquela ideia da ordem da árvore, que ela é calculada, né? E só para mostrar o seguinte, que dos 8 KB na casa do tamanho da página no SQL Server, né? Só são usados 8.000, porque 900 bytes, 96 bytes são utilizados no header da página, tá certo? Então é só um detalhe. Bom, mas antes de passar de como definir índice no Postgres, certo? Eu quero mostrar uns experimentos utilizando o índice no SQL Server. Então, deixa eu só mostrar aqui. Então vamos lá. Então aqui, esse experimento eu vou fazer sobre esse banco de dados TPCH, tá certo? Esse é um benchmark, esse banco de dados, que ele é utilizado para mensurar a performance de diferentes sistemas de banco de dados, tá certo? Ele simula um data warehouse, né? E é o banco de dados que a gente vai utilizar durante a disciplina de SGBD. Por quê? Porque a gente vai fazer, em SGBD a gente vai fazer muitos experimentos, tá certo? E como esse banco de dados ele é adequado para fazer experimentos, principalmente com relação à estrutura de índice, né? E processamento de consulta, então a gente vai utilizá-lo bastante. Não se preocupe que eu vou passar o backup para vocês, né?
para quem for fazer SGBD comigo, para a gente fazer bastantes experimentos no próximo semestre na disciplina de SGBD. Então, é uma disciplina realmente bem interessante, né, com um viés bastante prático, já que a gente faz muitos experimentos. Bom, então eu vou usar aqui esse banco de dados, né? Essa tabela, porque o TPCH ele tem vários fatores de escala, né? Esse aqui é o TPCH1, que é o que tem menor fator de escala, mas de qualquer forma ele tem um tamanho significativo, porque essa tabela aqui, a line item, né? No próximo semestre, né, em SGBD, vou mostrar para vocês o que é um data warehouse, né? Aqui, então, essa line item é uma tabela fato, né? Então, é uma tabela que quase todas as tabelas se ligam com ela diretamente. E tem uma parte, nesse modelo do TPCH, que é um modelo de Snowflake, tem dimensão que se relaciona com outra dimensão, e não todas as dimensões se relacionam com line item. Bom, de qualquer forma, a gente vai ver no próximo semestre, tá certo? Essa tabela aqui, nesse fator de escala, ela tem 6 milhões de tupla. Depois, daqui a pouco eu mostro para vocês isso, tá certo? E ela tem esses atributos, certo? Bom, então o primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Bom, então aqui, só um detalhe, né? Eu vou mostrar para vocês que essa tabela ela não tem nenhum índice. Vamos lá. Line item. Aqui. Eu queria fechar a coluna. Bom, então aqui, se eu clicar aqui, não tem nenhum índice, tá certo? Bom, e aqui eu tenho uma consulta que é select asterisco from line item where LORD aqui, que é um atributo dessa tabela, tá certo? Então, o LORD aqui, ó, é um atributo inteiro e ele permite nulos, né? Pode ser que tenha nulos nesse LORD aqui. Bom, então aqui eu tenho uma consulta sobre a tabela line item e essa uma operação de seleção com essa condição de seleção. O LORD aqui igual a esse valor aqui, tá certo? Bom, então, vocês lembram que eu fiz um paralelo com vocês quando comecei a falar de índices sobre a estratégia de identificar uma palavra, um termo dentro de um livro, né? Que a gente poderia ou ler o livro todo, né? Ou ir na estrutura de índice. No caso do livro, a gente chama de índice remissivo. Bom, então aqui, como eu não tenho índice, eu não tenho outra estratégia, a não ser o quê? Executar, ler a tabela toda, tá certo? Então, eu vou executar aqui essa consulta. Então, ela está executando. Ela terminou a execução dela com 3 segundos, tá certo? Então, ela levou 3 segundos para ser executada. E, então, memorizem aí que ela levou 3 segundos, que eu vou pedir para ela mostrar agora o plano de execução, tá certo? Então, vou ver aqui o plano de execução dessa consulta, que é o que a gente vai aprender bastante também no próximo semestre, que é ler o plano de execução. Então, vejam aqui que ele fez a operação table scan, que é a operação que lê o livro todo, fazendo paralelo lá com encontrar uma palavra dentro do livro, tá certo? E para fazer isso, ele levou 3 segundos. Né? Esse tempo de execução aqui que ele está mostrando agora aqui é para que ele levou para construir o plano de execução, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui. Então, aqui tem um plano de execução. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um índice para essa para a tabela line item, tá certo? Onde o índice, né? Então, eu estou criando aqui o create não clustered índice, estou criando um índice secundário, né? O nome do índice vai ser I1, né? On line item, que é a tabela onde eu vou estar criando o índice, né? E a chave de busca é o atributo LORD aqui. E estou colocando pad index igual a on e fill factor igual a 100, ou seja, a taxa de preenchimento de todos os nós da árvore, folhas e nós internos,
vai ser a capacidade máxima, que é a ordem da árvore, tá certo? Então a gente vai criar esse índice, deixa eu disparar aqui. Bom, o índice está sendo criado, naturalmente, ele leva algum tempo. Por quê? Porque ele está montando a árvore B+, né, para essa estrutura de índice, né? Lembrando que essa árvore B+, que esse índice é não clusterizado, ou seja, a tabela não está fisicamente ordenada, mas as entradas de chave de busca estão ordenadas dentro da estrutura de índice, tá certo? Bom, então o índice foi criado, tá certo? E agora eu vou mostrar aqui para vocês que o índice foi criado. Dá um refresh. Então aqui, ó. Opa. Então aqui eu criei o índice I1, tá certo? Estou dizendo, como eu não especifiquei que ele era único, então ele já colocou como não único, tá certo? E o índice é não cluster, ou seja, ele é o índice secundário, tá certo? Então o nome do índice I1. E o que é que eu vou fazer agora? Vou executar a consulta. Vou deixar esse aqui, que é o plano de execução. E vou executar aqui numa nova janela, né? Opa, tá aqui. Vou executar aqui a consulta. Aqui essa consulta. Então, nessa versão aqui do plano de execução não havia o índice ainda. Então ele fez um table scan, né? E nessa versão já existe o índice. Então vou pedir para ele executar. Ele executou em menos de 0 segundo, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui uma janela de properties que vai mostrar o tempo de execução, tá certo? Execution, deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tenho o tempo de execução da consulta, tá certo? Aquela, sem o índice, ela levou 3 segundos, aqui ela está levando 174 milésimos de segundo, tá certo? Então, menos de, né, que é menos de 0 segundo, desculpa pessoal, é porque aqui ele aparece até segundo. Como ela foi executada em milissegundos, então aqui fica zerado, eu tenho que ver nessa janela de properties, tá certo? Para ele mostrar a quantidade de milissegundos que foi executado, né? Menor do que zero ia dar tempo negativo, que é impossível. Bom, então, mais rápida a consulta, vocês podem argumentar, mas só foram 3 segundos. Bom, mas se você imaginar uma tabela com 600 milhões de tuplas, tá certo? Esse tempo aí, essa diferença já fica bem significativa. Mas aqui o mais importante que eu quero mostrar para vocês é o plano de execução, tá certo? Então aqui, ó, observem que ele não fez mais o table scan. Ele veio aqui fazer uma operação chamada index seek, ou seja, inclusive se vocês prestarem atenção no ícone, é como se ele estivesse descendo na estrutura de árvore, tá certo? Então, como eu criei o índice, ele preferiu o quê? Fazer uma busca na estrutura de índice, tá certo? Bom, aí vocês podem estar se questionando, professor, mas o que é esse RAD lookup e essa outra operação aqui, depois ter essa operação de junção, que ele está chamando de junção? É porque é o seguinte, lá na estrutura de índice, eu só tenho que atributo a chave de busca. Quem é a chave de busca? É LORD key. Tá certo? O problema é que eu estou dando um select asterisco, eu tenho que pegar outros atributos. Então, eu tenho que vir aqui na estrutura de árvore, encontrar as entradas que tem LORD key igual a 55722166, tá certo? Pego o ponteiro dessas entradas e venho na tabela, que é o RAD lookup, né, com aquele endereço físico, para pegar os outros atributos. E aí eu faço a junção da chave de busca com os outros atributos, né, por isso que ele está chamando de uma junção aí, tá certo? Tanto isso é verdade, né, que se ao invés de botar select asterisco e quisesse apenas ver o LORD aqui, que é o atributo que está na estrutura de índice, ele nem vem na tabela. Ele já vai, ele só vai na estrutura de índice. Então, se eu botar o LORD aqui, botar o LORD aqui e pedir para ele mostrar o plano de execução, aqui, ele nem foi na tabela mais, ele só foi na estrutura de índice, porque o que ele quer encontrar
está na estrutura de índice, que é só o atributo LOR daqui. Tá certo? Então, essa é a ideia, né? Essa é a principal motivação para se trabalhar com estrutura de índice, tá certo? Mas tem que se ter cuidado, porque mesmo que eu defina estrutura de índice, tá certo? Pode ser que ela não seja utilizada. Eu vou fazer só rapidamente aqui, eu vou remover essa estrutura de índice aqui. Bom, vocês viram aqui o comando de create index, né? O comando para remover um índice, então aqui create index, né? Eu vou dar um drop, então aqui esse índice, vou remover o índice, então drop index i1 on empregado. Então esse é o comando para remoção de índice. Então vou executar só esse comando. Bom, está dizendo que não existe um índice drop index on empregado. Desculpa. A tabela não é empregado, né, pessoal? A tabela é line item. Naturalmente que não tinha esse índice, né? Porque não existia nem a tabela. Pronto. Então, o índice foi removido, né? Se a gente der um refresh aqui em index, ele não aparece mais. Então, não tem mais nenhum índice na tabela. Vou fazer o seguinte agora. Ao invés de eu criar um índice na tabela line item em L order key, eu vou criar em outro atributo, L sup key. E um índice secundário também, tá certo? Índice secundário com taxa de preenchimento máximo. Então, bom, aqui eu posso executar direto porque está comentado aqui o drop. Então, vou executar esse comando. Ele está criando aí uma nova árvore B+, né? Não precisa nem ter removido o índice, tá certo? O L sup key, o índice lá é o I1, tá certo? Porque eu posso criar vários índices secundários na tabela, né? Que como a gente viu, que a SQL Server, se não me engano, são 249 índices secundários por tabela. Bom, criei o índice, né? Aí vou mudar agora a consulta aqui. Então vai ser URL supkey fazer o seguinte, vou botar um intervalo agora, maior do que 10 and L supkey menor do que 100, por exemplo. 100. Bom, então, essa é a nossa consulta. Eu criei o índice, né? Se eu der o refresh aqui só para vocês acreditarem em mim. Então, eu tenho um índice aqui. O índice tem o mesmo nome, tá certo? Não clusterizado. Se eu fosse ver aqui as propriedades dele, eu posso... Aí vocês vão ver que ele está com outra chave de busca. Então, aqui, ó, LSUPKEY, a chave de busca desse índice, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, se eu pedir para ele mostrar o plano de execução para essa consulta, vejam que eu criei o índice, tá certo? Em LSUPKEY, e ele não está utilizando o LSUPKEY, tá certo? Por quê? Porque a quantidade de tuplas que vai satisfazer essa condição aqui é tão grande, tá certo? Desculpa, pessoal, mas aqui eu vou botar só asterisco. Pronto. Então ele está fazendo ele está fazendo o table scan, não está usando o índice, por quê?
porque a quantidade de tuplas que ele vai retornar dessa condição vai fazer o que? Ele descer muitas vezes na árvore B+, que ele criou para a estrutura de índice, e ir na tabela. Então ele prefere o quê? Ir diretamente na tabela. Então a gente tem que ter cuidado na hora de criar índices para saber se eles realmente estão sendo utilizados pelas consultas. Então tem gente que fica criando índices sem nenhuma investigação mais rigorosa, se realmente ele é necessário. Então tem um custo de armazenamento do índice, tem o custo de manutenção do índice. Vocês viram que a manutenção do índice de uma árvore B+, é muito cara, né? Se todas as entradas estiverem cheias, por exemplo, a cada nova entrada, todas as entradas por nó tiverem, de todos os nó estiverem cheias, né? A cada nova entrada eu vou ter que escrever a altura da árvore mais um, tá certo? Então é um custo de manutenção muito alto e ele não está sendo utilizado, tá certo? Por que ele não está sendo utilizado? Porque esse intervalo de tupla é muito grande, tá certo? Então se eu botar aqui, por exemplo, um igual, se eu botar aqui, vejam que agora ele voltou a usar o índice, tá certo? Por quê? Para ele é mais vantajoso quando eu tenho só essa consulta, tá certo? Essa condição de seleção é para ele utilizar o índice. Isso não quer dizer que com intervalo ele nunca vai utilizar o índice. Se eu diminuir aqui o intervalo, vamos tentar diminuir aqui para eu quero então índice maior do que 10 e menor do que 20. Bom, ele ainda tem muita tupla nesse intervalo. Deixa eu ver aqui. Realmente, mas não é por causa do que é intervalo, porque para essa chave de busca aqui deve ter muitos valores entre repetir de 10 e 11, por isso que ele está dando esse erro, dando esse erro, desculpa, escolhendo fazer o table scan, tá certo? Eu posso ter, deixa eu ver aqui, então deixa eu botar esse intervalo maior do que 50 e menor do que 100. Maior do que 50 e menor do que 100. E pedir para ele mostrar o plano de execução. Tá aqui. Então ele está usando a estrutura de índice. Então tem um intervalo e ele está usando a estrutura de índice. Se eu aumentar aqui para 1000, tá certo? Então o intervalo entre 50 e 1000, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar de usar o índice, tá certo? Então essa é a ideia de trabalhar com índice, tá certo? Tendo cuidado de não ficar criando índice que não vai ser utilizado, tá certo? Bom, então no caso do Postgres, como é que eu vou criar índice? Então é muito semelhante ao SQL Server, tá certo? Então create bom, é semelhante, mas tem uma grande diferença, tá certo? Por quê? Porque no caso do Postgres, tá certo? Eu só posso criar índice secundário. Ele não implementa índice primário, tá certo? Então, essa é uma diferença do Postgres para o SQL Server, tá certo? Bom, então tem o create unique, o único que eu posso dizer que é unique índice, não tem uma repetição chave de busca. Então, index, eu posso criar o índice concorrentemente com acesso à tabela. Se o índice não existir, então ele cria, né? Então cria o índice só se ele não existir. Se ele existir, ele não cria. On, o nome da tabela, tá certo? E usem o tipo da estrutura de índice, né? Então o SQL Server, desculpa, o Postgres tem duas estruturas de índice.
né, uma árvore B+, e hash. Então, eu posso criar um índice hash no Postgres. E se eu não definir nada, o default é criar uma árvore B+, tá certo? Aqui eu defino a chave de busca, pode ser uma chave de busca composta, tá certo? No Postgres tem uma propriedade que não tem no SQL Server, porque é o seguinte, se houver nulo no atributo que é chave de busca, ele vai dizer, eu vou colocar mais à esquerda ou mais à direita da minha árvore B+, tá certo? Que mais? Sim, aí tem o if, né? E vou definir o que? A taxa de preenchimento dos meus nós na hora da criação do índice. E digo em que table space, né? O índice vai ser armazenado e posso criar uma condição para um where para criação desse índice, tá certo? Bom, então essa é a ideia do criação de índice no Postgres. Bom, tem Bom, pessoal, desculpa, eu tive um probleminha aqui na gravação, mas continuando aqui. Então, a gente tem essas duas atividades, né? Criar um índice primário na tabela vendedores com chave de busca, o atributo CodeFill, a taxa de preenchimento deve ser de 100% para todos os nós. E criar um índice secundário na tabela vendedores com chave de busca, o atributo CPF, e a taxa de preenchimento também deve ser a 100% só para os nós folhas, tá certo? Então, os nós internos não deve valer os 100%. Então, com a aula de hoje, vocês conseguem fazer essas duas atividades, tá certo? Só uma coisa interessante aqui, eu vou aproveitar essa consulta, onde eu tenho, eu criei um índice secundário no atributo LSUPKey, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a seguinte consulta. O L, será que transform line item order by LSUPKey. E vou executar essa consulta. Não, na realidade não queria nem executar, eu queria só mostrar o plano de execução. Desculpa. Então, vou mostrar o plano de execução da consulta. Veja o seguinte, eu tenho aqui, só para vocês acreditarem em mim, tá certo? Então aqui, vou dar um refresh e continuo aqui com o índice, com a chave de busca LSUPKey, tá certo? Bom, a estrutura de índice, ela garante o quê? Que as entradas de chave de busca na estrutura de índice estão ordenadas, né? Bom, como eu botei aqui order by LSUPKey, LSUPKey é a chave de busca, tá certo? No plano de execução ele faz a ordenação porque eu quero acessar a tabela line item de forma ordenada, tá certo? Então ele executou essa operação de ordenação que tem 95% do custo da consulta é só sobre ela, tá certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, então eu vou dar um drop no índice, né? Porque agora eu vou fazer, então vou dar um drop nesse índice. Dei um drop no index e vou criar o I1 novamente, só que ele vai ser agora clusterizado. Quando eu crio o índice clusterizado, ele é primário, ou seja, eu tenho a propriedade do índice ordenado e garanto que a minha tabela também vai estar ordenado pelo atributo chave de busca, tá certo? Bom,
Então vou criar esse índice, que é um índice ordenado agora. Então ele demora um pouquinho mais do que a criação do índice secundário, por quê? Porque ele também tem que ordenar fisicamente a tabela, tá certo? Então a gente vai aguardar um pouquinho para que o índice seja criado. Aí esses experimentos, vocês que eu estou mostrando para vocês, quem quiser ficar brincando com estrutura de índice, né, é bem interessante para vocês se acostumarem e perder o medo de criar índice, remover índice, né? Bom, vamos lá. Porque o que eu vou querer mostrar para vocês é que a tabela realmente vai ficar fisicamente ordenada quando eu tenho um índice clusterizado. Então aqui, quando o índice era secundário, tá certo? Ele ordenou a tabela para essa consulta aqui, né? E vamos ver o que é que vai acontecer quando ele terminar de criar esse índice, né? Porque vocês estão vendo que realmente demora porque o índice é primário. Então ele já está com mais de 1 minuto aqui de criação do índice. Opa, criou o índice, tá certo? A gente vai ver aqui as características do índice. Então tenho que dar um refresh aqui. Então vejam que o índice agora, né, ele já está dizendo que o índice é clusterizado. Tá certo? Bom, índice clusterizado. E aí eu vou fazer o seguinte. Então aqui, para aquela consulta, quando o índice era secundário, ele fez o sort, né, a ordenação, por causa do order by. E agora eu criei o índice primário, ou seja, a tabela também está fisicamente ordenada. E vou pedir, não é para nem executar, é só mostrar o plano de execução, senão demora muito a execução dela. Então, mostrar o plano de execução. Bom, vejam que não existe mais a operação de ordenação. Por quê? Porque a tabela está fisicamente ordenada, tá certo? A gente vai ver em SGBD que, na realidade, quando o índice é ordenado, o SQL Server cria a tabela num formato, a tabela em si, não tem nem... ele cria essa tabela no formato de uma árvore B+. Por isso que ele está fazendo um index scan. Então, os nossos folhas dessa estrutura de índice, né, que eu criei clusterizado, são, na realidade, páginas de dados, certo? Mas aí são cenas para o próximo capítulo da disciplina de SGBD, para quem for fazer comigo, tá certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a tabela está fisicamente ordenada, tá certo? Pelo atributo chave de busca, tá certo, pessoal? Então, com a aula de hoje, vocês já têm condições de fazer todo o trabalho de implementação, tá certo? E na próxima aula a gente já vai ver a parte de dependência funcional e de normalização. Então, até a próxima aula, certo? E cuidem-se.